Mas eu vou mesmo. Gente, o mundo tá ficando muito difícil. Tá ficando muito difícil. Por quê, pai? Domingo eu estava no programa do Domingão do Faustão. E aí o Faustão estava me fez uma pergunta a respeito do momento no Brasil. E eu estava dizendo para ele que a corrupção ela começa nas nossas atitudes. Que tudo aquilo que nós criticamos em Brasília, a gente tem que ter muita honestidade para perceber se a gente não faz nos nossos gestos diários. E eu dei um exemplo. Falei assim, um taxista, por exemplo, que faz uma corrida, um trajeto mais longo para me cobrar mais, ele está sendo corrupto. E aí, da mesma maneira como eu poderia citar um médico que põe uma prótese que o paciente não precisa, como a gente já descobriu lá no Rio Grande do Sul. Agora um taxista começou a reclamar na rede social e mandou carta para a Canção Nova, dizendo que eu falei mal dos taxistas. Você já imaginou um negócio desse? Tá difícil emitir uma opinião sobre qualquer coisa no país. Então eu peço perdão se por acaso eu não me expressei bem. Em nenhum momento eu quis falar mal dos taxistas, mesmo porque os taxistas fazem parte da minha vida. Pois é. O Paulo me leva para baixo e para cima, ele sabe o respeito que eu tenho pela classe. Tenho um irmão taxista, que por agora está fora do mercado, porque está cuidando da minha mãe. Então, pelo amor de Deus, em nenhum momento eu quis atacar essa classe que trabalha com tanto carinho, nos atendendo nas nossas necessidades. Agora, vocês sabem que existem sim, em todos os lugares, em todas as classes, há os desonestos. E naquele momento eu fiz menção a uma classe, mas não significa que eu falei mal de vocês, não. Desonestos há em todos os lugares, e eu tenho certeza que o que prevalece entre vocês é a honestidade. Eu experimento isso no meu dia a dia. Então eu peço perdão se por acaso eu me expressei mal, se por acaso eu feri aqueles que estavam me assistindo. Eu sei que foi uma pequena parte, não é uma reclamação grande, mas eu gostaria de corrigir isso. De maneira alguma eu quero usar do espaço que eu tenho para poder difamar ou falar mal de quem quer que seja. Não me agrega em nada. Agora eu continuo no direito de dar as minhas opiniões e dar os meus exemplos, sem achar que possa estar agredindo alguém. Não foi pessoal, foi um exemplo genérico. Imagina, né? Eu disse que se um taxista... O que acontece? Quantas vezes, fora do Brasil, sobretudo... É o que a gente estava falando há pouco. A gente não conhece o lugar, a pessoa... cantar de um jeito e está enganando de alguma maneira e está sendo desonesta... Mesmo que sem dar direito ao outro de perceber a desonestidade ou não, é pior ainda, né? Diante de Deus é bem pior, né? Vizinho, nós estávamos falando aqui de superação. Hoje nós temos um amigo meu. Vem cá, meu amigo, por favor. Vem cá, por favor. Seu celular vai cair. Fica nervoso, não. Fica nervoso, não. Pega. Senta aqui comigo, aqui, ó. Igual nós nos sentamos lá em São Paulo naquele dia. Presta seu microfone um minutinho, Ziza. Esse menino aqui, Ziza, que é grande... mas é um menino para mim, porque ele se tornou um irmão. Quanto tempo tem aquele nosso encontro em São Paulo? 2 anos. Pode falar aí no microfone. 2 anos. Giovanni foi com a Andréia, que é uma grande amiga minha. Giovanni era então esposo da Cíntia, hoje estão separados, mas são amigos. O casal, que já tinha uma filha, a Maria, recebeu a Antônia, que veio com uma síndrome. Como é que é o nome da síndrome que ela tinha, Giovanni? Síndrome de Edwards. E a mãe dele levou ele para mim. Eu conheci esse menino lá naquele dia, porque ele era um pai que estava em absoluto estado de desespero, porque um médico tinha dito assim: sua filha pode ser que ela viva uma semana. A previsão era essa, né? Não passa da gravidez, não, depois uma semana. Aí passa uma semana e diz, não, tem 1 mês. Aí... Não, aí passou o primeiro mês, aí eu falei assim, putz, agora tá bem, né? Então daqui a pouquinho a gente vai para casa. Aí não, tem a primeira fase da vida. Fase da vida? Como assim primeira fase da vida? Não, são os primeiros 3 meses. Eu falei, não aguento mais. E assim foram 2 anos. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Quanto tempo? 1 mês? Tem 1 mês que a Antônia se foi. E para mim foi uma experiência de ver de perto um sofrimento que foi redimido aos poucos. Eu vi nesse menino, na Cíntia também, a esposa dele, ex-esposa, uma luta, uma resignação. Eu nunca vou me esquecer naquele dia que nós estávamos lá dentro da UTI,
a Cíntia com ela, Antônia, foi quando, numa das muitas internações, que boa parte da vida dela ela passou no hospital. Ficou bastante tempo. Bastante tempo. E o processo todo de ser assim, não sabemos quanto tempo nós temos, porque foi justamente o motivo que o fez me procurar lá naquela época como padre, né? Hoje nós somos irmãos, mas naquela época ele me procurou como um padre. A mãe dele o levou para que eu pudesse ser padre para ele. E foi interessante porque, vou dizer, Giovanni, eu não tinha essa intimidade toda. Giovanni, eu não sei quanto tempo a Antônia terá, mas nós também não sabemos quanto tempo nós temos. Nós estamos na mesma situação que ela. Claro, ela com uma doença, uma síndrome que evidencia mais essa partida. Mas para mim, esse menino se tornou um exemplo de superação, de luta, pela capacidade que ele teve de ser pai de uma criança tão frágil e que provocou tanta força nele, tanto em você quanto na Cíntia. Eu percebi que a Antônia passou pela vida de vocês e modificou tudo, modificou o jeito de vocês sentirem, o jeito de vocês viverem, de pensarem, tudo. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo seu testemunho. Eu acho que vocês estavam falando, eu não seria capaz antes da Antônia, assim como muitas outras coisas, mas acho que foi a primeira vez na vida que eu vi assim, devolver para Deus o que Ele te deu. Né? Então, até chegar o momento, eu ficava me perguntando, a gente se perguntava, né, como vai ser no momento, por mais que a gente não queira admitir que tem que ir. E depois só parando para ver o que foi a Antônia, o que é a Antônia na nossa vida, para a gente saber assim, não, a gente está devolvendo um presente que a gente teve, um presente que poucas pessoas podem ter. Então muda muito a visão daquela primeira semana que você está desesperado, você não quer muito aceitar, assim, você quer entender o porquê e quer saber um tempo que você tem. E foi no dia que, assim, o que eu guardei muito para mim foi o maior pecado do ser humano pode ser a relação dele com o tempo, né? Então, não foi ontem o seu dia com a Antônia e não vai ser amanhã, é hoje, né? Então, e ela tá comigo aí até hoje. Obrigado, meu filho, obrigado. Pode voltar pro seu sossego. E você não sabe o que ele fez. Alguns dias depois, após a morte dela, eu até publiquei no meu Instagram um texto que ele escreveu para Nossa Senhora. E nesse texto ele pedia que Nossa Senhora fizesse por ela a continuidade da vida. Leve a Antônia para pisar na areia do mar, para pular as rondinhas. Leve para fazer tudo aquilo que os limites dela não permitiram. Você sabe, Ziza, que foi uma das coisas que mais me tocaram na vida. Olha que eu já li muita coisa. Eu disse para ele: devolver a Deus o que nós amamos com tanta gratidão é tão difícil, é tão nobre. Quando ele devolveu essa criança, essa ternura de pedir que Nossa Senhora fizesse. Se você não viu, entra lá no meu Instagram e dá uma olhadinha. Procura lá para baixo. Lindo o texto. O texto é arrebatador. Dando uma humanização na eternidade que me tocou muito. Humanizou demais a eternidade. E fez justamente com que tantas pessoas que sabem a dor de perder um filho, é isso mesmo. Como é difícil perder, como é difícil deixar ir embora aqueles que nós amamos. Mas ao mesmo tempo, como isso nos fortalece no momento que a devolução é feita e você começa a encarar a vida, a aceitar o desafio de estar aqui, de ter que encaminhar os sentimentos e as questões. Tem sentido para seguir. Me dá vontade de cantar. Você me faz capaz quando já não posso mais.
Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só ou que perdi, ouço seus passos por aqui. Tomás de Aquino não, São João da Cruz dizia que o que nós podemos conhecer de Deus são as pegadas de sua ausência. Alguém nos diz que Ele está no jardim, você abre a janela para vê-lo e você percebe apenas as pegadas. Toda vez que o sofrimento nos visita, Ele também nos deixa essas pegadas. Deixa. Toda vez que nós somos visitados pela dor, e como essas pegadas nos ajudam a viver depois, Isa? Mas você não sente que quando... Giovanni pode falar mais até que a gente, mas é um lugar onde Deus fica tão perto. Porque a gente se deixa tão real na mão dele. Tão do jeito que a gente é mesmo. É difícil soltar, é difícil perder, é difícil entregar. Mas quando a gente entrega, esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar. É um lugar difícil. Há 1 ano só perdi meu pai. E eu não entendia que dor que era da morte. Eu não sabia que dor era essa. Nunca, não tinha sentido. Mas eu posso dizer que a minha vida mudou depois. Nunca mais eu fui a mesma. É verdade o que ele disse, que o tempo é agora. E a ansiedade é uma tentação diabólica. Que a gente tem que ficar aqui agora. A ansiedade me leva para frente ou para trás ou para algum lugar que não é agora. E é por isso que a dor é tão sagrada. E o sofrimento é tão... Ela quebra o passado e o futuro, né? A dor é só agora. Ela planta a gente aqui agora. Bendito ser humano que entende que a dor é o único caminho de amadurecimento. A gente não amadurece, não dói. É incrível, a gente não sabe crescer sem ouvir o não, ou sem perder, sem deixar ir. A dor tem que ser nossa amiga. É difícil. Mas esse é o lugar sagrado de estar em pé. Isso é estar em pé diante da cruz. Eu acho que são dos momentos que eu me sinto a mulher mais bonita, mais inteira, mais verdadeira. É quando nada em mim diz mais do que deveria dizer. E é quando dói. É quando eu canto melhor. É quando eu amo mais. É quando eu me renuncio e deixo ir. A dor é sagrada, Padre. Eu experimentei isso muito quando, dentro de uma UTI em Belo Horizonte, eu visitei uma menina, Carol, que estava prestes a morrer. Uma moça bonita, Ziza, com uma bactéria, uma super bactéria devorando o seu organismo, a sua imunidade, a sua vida. Eu olhei para aquela moça, que foi interessante porque estavam na porta da UTI a tia e o namorado dela, e eles me pediram que eu fosse lá dentro. Eu estava atrasado e eu ingenuamente falei assim, eu posso voltar amanhã? Eu tinha acabado de sair para visitar uma pessoa amiga. Aí eu percebi no rosto deles que talvez não tivesse uma amanhã. Aí eu entendi, não precisei perguntar. Tá bom, eu vou voltar lá agora então. Aí vesti uma roupa toda especial, porque ela estava numa ala de doenças contagiosas. E quando eu cheguei lá, aquela menina, tão desprotegida, tão bonita, tão sem os acessórios que faziam parte da vida dela, só aquele pijama do hospital. Mas eu me reportei ao closet dela, sabe? Aos sapatos, aos vestidos, às maquiagens. Eu sabia que aquela menina tinha tudo isso, mas naquele momento, nada poderia salvá-la. Ela não precisava de nada, de todos aqueles acessórios que certamente ela tinha, que estavam em casa. E ela me olhou, Padre Fábio? Eu falei, sim, Carol.
Aí ela se assustou por eu saber o nome dela. Aí ela olhou na direção da porta e falou assim: foram eles que falaram para o senhor vir aqui? Eu falei, sim. Aí se você sabe que eles estão ali, vocês não vão embora. Ficam ali dia e noite. Mesmo sem eles poderem entrar, eles ficavam lá. E ali, Ziza, eu entendi o que é ser rico. É ter alguém que não vai embora. Da mesma maneira como eu vi Cíntia e Giovannim passar tempos intermináveis ao redor daquela criança, porque eles não sabiam quanto tempo tinha. E você tem toda a razão, a dor nos põe no agora da vida. A gente esquece o passado e a gente nem pensa no futuro. É só agora. Às vezes a gente acha que não aguenta, mas é aquela história assim de se põe no momento presente, porque há uma graça de Deus que só acontece no agora. Ela não acontece no futuro e nem no passado, mas é no agora. E ela só acontece na entrega. E às vezes a gente vive agarrado, né, com as coisas, com as pessoas, com as circunstâncias, com os títulos. A graça é o agora. Eu tenho que ser prudente, eu tenho que projetar a vida. Eu preciso pensar no melhor para mim, para os meus amigos, das minhas habilidades. Eu sou aquela pessoa da parábola dos talentos também, que precisa fazer multiplicar. Mas é agora. O Martim sempre dizia, né, que o passado às vezes é um fantasma, o futuro é um medo imenso, mas o presente depende da minha escolha. Aonde eu estou, com quem estou e o que eu estou fazendo com o que eu estou vivendo. E é aquela história de, assim, encontrar o sentido máximo para me levar adiante, porque às vezes eu vou achar que aquela dor nunca vai passar. Ela é grande demais, mas ela é só muito grande, porque a gente tem uma alma bem grande para caber tudo que Deus nos oferecer, nos sugerir, nos proporcionar. Às vezes eu achava, nossa Deus, mas eu podia ter nascido numa família de quem mais fácil, né? O caminho podia ter sido de quem mais leve. Mas hoje, conversando com a Bia no jantar, eu falei, nossa Bia, a vida foi dura. E ali você, o que teria vivido? Eu disse, eu teria vivido tudo de novo. Porque é muito bom ser hoje só eu. Diza, de jeito. Mas agora, ter esta pessoa aqui dentro de mim, nessa situação, nesse momento, viveria de novo, amaria de novo, tentaria de novo. Porque eu só tenho o agora. Por isso que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre coisas atrasadas da alma, né? É isso mesmo. Amar agora. Muito obrigado, viu? Em algum momento da vida a gente se sente ou no leito ou na porta. Em algum momento. Há sofrimento nos dois lugares. Nos dois. Naquele que sofre e naquele que presencia. E naquele que entra também, né, naquele padre? Que entra. Que não tinha nada com a história e padre. passou a ter. São os melhores envolvimentos. Sim. São os que toda fazem vez... o sacerdócio valer a pena, né? São, com certeza, os momentos onde você mais se sente padre, né? Nunca saberia que aquela menina existia se não fosse solicitação, pedido de duas pessoas que amavam. E nunca mais me esquecerei daquela expressão, daquilo que a Carol me ofereceu, da lágrima que nós choramos juntos, silenciosamente, sem dizer muito. E me sinto feliz de saber que eu estive lá, que eu a vi. Você esteve mesmo, inteiro. É isso. Que a gente tenha a sabedoria de viver os dois papéis, os três. Você bem disse. Os três. Ou estar na porta, ou estar no leito, ou chegar para visitar. Que Deus derrame sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Cristian. Obrigado, Rosane. Toda a equipe da Canção Nova que está comigo, a Bia, a Dani. Obrigado, minhas diretoras. Obrigado, Giza, pela oportunidade de estar aqui. Sempre. Por ter subido a serra.